A paz do Senhor, povo de Deus. Meu irmão, sem palavras. Deus é bom. Deus é bom. Meus queridos, primeiramente quero agradecer essa rica oportunidade, primeiramente a Deus, ao Todo-Poderoso, porque se não fosse por Ele, através dEle, eu não estaria aqui, porque eu não me considero digno nem de sentar no último banco, mas é tudo através da graça, da misericórdia e do poder dEle. Meus irmãos, quero agradecer também a vida desse profeta, desse homem de Deus, pastor Giovanni Araújo. Tem sido uma bênção para todos de nós, para a minha casa. Quero agradecer cada ministro, cada membro, cada visitante. Quero agradecer também a minha família, minha esposa, Diaconisa Cristiane, está ali no canto, minha filha Jéssica, meu filho lá, o Jonathan, está ali meu pai, minha cunhada, minha sobrinha Alice. Eu falei para ela que o pai dela, muito tempo que não vinha na igreja, esteve aqui e eu não estava viajando, aí ele veio visitar, mas eu falei para ela que em breve ele estará aqui, estará falando do amor de Deus, porque eu profetizo na vida da minha casa que eles serão homens e mulheres de Deus, serão grandes profetas, grandes ganhadores de alma, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Vamos abrir o texto sagrado. Segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Irmãos, a palavra que será ministrada aqui, você pode ter certeza que ela não é minha. Se você tiver com o ouvido atento, com o coração preparado, eu creio que o Senhor falará contigo. Mas Jefferson, por que tanta certeza? Porque antes de ele falar com você, ele falou comigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do verso 1, vamos ler. No terceiro ano, na minha versão está assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abiá, filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhes prestavam
veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Eu vou repetir esse versículo 5. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e concedeu muita prosperidade em tudo que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia às cidades fortificadas. E você dá um glória a Deus e pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, creio eu, que é um texto conhecido da grande maioria. Segundo o livro dos Reis, é classificado como um dos livros históricos da Antiga Aliança, ou Novo Testamento, como você queira chamar. Israel vivia um período, querido, um período de monarquia. Havia uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Mas não vou me prender nessa questão de reino, de sul, de norte. Entenda que era um único território, porém dividido. E toda divisão, ela gera atrito. Grava isso. Toda divisão gera atrito. Por que, Jefferson? Pensa comigo, uma família composta de pai, mãe, 2 filhos. O pai tem uma casa, vai chegar um tempo que ele vai morrer. A mãe também. E são 2 filhos. Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer. Quem fica com a casa? A família era unida. Viviam em paz. Mas envolve negócio, envolve valores. Então vem confusão, vem atrito. Como é que você vai dividir uma casa para 2? Aí um fala assim, poxa, eu preciso mais. Aí vem um outro e fala, não, vende. E a gente racha o dinheiro, mas o outro não concorda em vender. E aí? Olha o problema. Concorda comigo? Por isso, nós temos Jesus. E se você for dar uma olhada nos evangelhos, Jesus nunca dividia o pão. Tem a primeira multiplicação, tem a segunda multiplicação,
tem a ceia do Senhor, e nenhum dos textos diz, Jesus levanta o pão, agradece e divide. Não. Sabe por quê? Porque ele sabe que divisão gera subtração. Por isso ele partia, porque partilhar, Kelly, gera multiplicação. Todo mundo comia. Talvez se ele divide, ia faltar alguém. Mas ele preferia partir. Então grava isso. Divisão gera subtração. Agora partilhar gera multiplicação. Então, é um querendo tomar o território do outro. Quem era do sul queria invadir o norte, quem era do norte queria invadir o sul, e eles viviam nesse conflito. Eles já tinham cercado Samaria, o pessoal de cima, da Síria. A Síria tinha um rei chamado Senaqueribe, e o exército era muito poderoso nesse tempo, e eles cercaram Samaria, e 3 anos depois eles ocupam o lugar. E ali eles ficam, e Senaqueribe agora quer descer. Aí ele envia alguns dos seus generais para aterrorizar Ezequias, destabilizar o rei. Até porque Ezequias sabia que a Síria tinha um exército poderoso. Onde eles iam, eles estavam tomando. Mas Ezequias é esse homem que acabamos de ler, que o Senhor era com ele, que ele era fiel. A confiança dele não estava nos soldados. Ele tinha algo. E o que ele tinha era com o Todo-Poderoso. Ele sabia que não era na força do braço dele. Não era. Ele tinha um Deus por trás de tudo aquilo ali. E ele sabia que se ele estava ali rei e nada acontecia, foi por causa da fidelidade. O evangelista Muri falou de fidelidade aqui em cima. Quando você é fiel a Deus, pode ter certeza, nada vai acontecer. Nada foge do controle. Pode até parecer, mas ele está só esperando. É porque você está tentando fazer do teu jeito. E toda vez que tu tentar fazer do teu jeito, ele vai tirar a mão dele. Aí quando você se rende e fala, não dá mais, eu não consigo, aí ele vem e coloca a mão. Ele fala, agora é comigo. Porque o Senhor, ele não divide glória com ninguém. Então eles cercam Judá, Senaqueribe, Ezequias consulta o profeta Isaías e vai orar. O profeta clama a Deus e espera uma resposta do Senhor. O Senhor responde, e a resposta do Senhor é que um certo dia, no acampamento dos assírios, Deus envia um anjo, e esse anjo mata 185 mil guerreiros assírios. Então Senaqueribe entra em desespero e foge. Só que, querido, a guerra ela é complicada. Isso aqui é só introdução. A guerra, a luta, ela te cansa. Pensa você, vivendo só de luta, só de guerra, só de afrontas, só em batalha. Meu Deus, eu não paro para respirar. Queridos,
essa luta, que se você não se atentar, ela atinge o teu físico, a tua saúde. Ela atinge a tua saúde. E é o que vai acontecer. As guerras vão passar, vai ficar tudo bem, só que a saúde do rei vai ser afetada. E o rei, ele fica tão doente, que a Bíblia vai dizer que ele chega à beira da morte. O Senhor incomoda o profeta Isaías. Isaías vai até a casa do rei. E ele fala assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá. Olha, tu imagina, o cara fiel a Deus. Ele está doente, está achando que vai ficar curado. Olha, tu está enfermo, meu irmão. Tudo que tu quer ouvir é aquela irmãzinha de oração, é o profeta chegar na tua casa, orar por você e falar: olha, tu vai ser curado. Agora quando ele fala assim, ó, tu vai morrer. Eu vim aqui trazer essa mensagem para você. Mensagem de morte. Você vai morrer. O profeta das costas, o texto diz que o profeta vai sair, mas ele não chega nem a sair da casa, do palácio. E Ezequias levanta, vira seu rosto para a parede e vai falar com Deus, com o Todo-Poderoso. Olha a vida do homem. O homem rei. Nós lemos. Tinha de tudo. Nem os inimigos conseguiam derrotar ele, porque Deus estava na vida dele. Deus guardava. Mas aí vem o físico, vem a saúde. Doença não dá em poste, como dizem. Todos nós estamos sujeitos. Mas o interessante é que ele não esmorece. Mas o que ele faz? Ele vira para a parede e vai se humilhar diante do Senhor. Com súplicas, com choro, com lágrima. Porque, meu querido, não tem lugar melhor para você estar, que é aos pés do Senhor, clamando, chorando, se derretendo, se humilhando por Ele. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia é clara. E aí o Senhor incomoda o profeta, fala para ele, ó, volta lá. E diz para ele que o choro dele chegou até mim, que eu ouvi as súplicas dele. O profeta volta e vai até ele, chega diante do rei e fala, olha, seu choro chegou no trono da glória. A sua humilhação. E o Senhor vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Para quem ia morrer. Para quem estava morto, praticamente. O Senhor acrescenta 15 anos de vida. E aqui, eu quero ser direto comigo e com a igreja. A gente vai entrar na mensagem agora, porque eu dei essa volta toda, isso aí era só introdução. Porque nós vamos falar, sabe de quê? De 3 coisas. Está escrito ali, ó. Processo, propósito e promessa. Ó, não adianta, você nunca vai viver uma vida de promessa sem antes o teu propósito estar de pé.
você sustentar o propósito. Só que para você sustentar o propósito, você precisa passar pelaquele primeiro estágio lá, que é o processo. Se eu perguntar à igreja, todo mundo tem processo, todo mundo passa. Que processo, Jefferson? Que processo? Dificuldades, afronta, dentro da tua casa, fora de casa, no trabalho, todo mundo tem. Não adianta, seja rico, seja pobre, pode ser pastor, pode ser membro, não interessa, todo mundo passa. Se eu sentar do lado de cada um aí, eu acho que os meus processos, eu vou falar, meu Deus, Jesus, tenha misericórdia desse irmão, tenha misericórdia dessa irmã. São lutas, são batalhas. O texto fala de luta, fala de guerra, fala de conflito, fala de batalhas. E não só batalhas no mundo físico, como batalhas espirituais, principalmente. E a gente tem que estar atento e suportar. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. A gente não está falando de Jesus, Deus. A gente está falando do homem, carne, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, sofreu, chorou, sentiu dor. A gente está falando dele. E ele disse isso. Ele não disse. E eu já vou te dar uma informação aqui. Se a tua vida está toda perfeita, tudo correndo da melhor maneira possível, você está vivendo até melhor do que você pediu a Deus, querido, conselho, chegar em casa, vai para o teu quarto, dobra o joelho e fala, Senhor, aonde eu estou errando? Porque quem faz a vontade de Deus, o inimigo de nossas almas se levanta. E se ele não está se levantando contra a tua vida, tem alguma coisa errada. Mas Jefferson, peraí, eu não estou entendendo, me explica isso aí, porque, poxa, lá em casa é uma guerra, meu irmão. É uma guerra, um conflito. Meu marido chega tarde, meu marido sai, meu marido não é crente. Minha esposa, quando eu vou para a igreja, eu chego um pouquinho mais tarde, que eu estou com os amigos, vem e aquele gritaria, aquele quebra-quebra. Meu irmão, é processo. É processo. Você precisa suportar o processo e continuar orando pela tua casa, pela salvação do teu marido, pela salvação da tua esposa, pela salvação dos teus filhos. Meus filhos, não são todos eles que são crentes. Eu estou orando, eu continuo orando. Dentro de casa. As pessoas olham para a gente e acham que a gente, poxa, esse aí, olha, não deve viver nada. Pô, você que quer trocar comigo? Se quiser trocar, a gente troca. É processo, meu. E tem que suportar. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai passar por diversos textos. Lembra de José? José do Egito? Olha o processo, era dentro de casa, era com os irmãos, era carne ali, sangue do sangue. Os irmãos tentaram matar ele, jogaram na cisterna, venderam como escravo. Processo. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha um propósito sobre a vida dele. Porque o propósito, querido, olha só, você não fala assim, totalmente errado, eu escuto direto isso. Eu vou fazer um propósito. Não, o propósito é de cima para baixo, tá? O propósito é de cima para baixo. Eu tenho um
que eu preciso cumprir, eu preciso manter ele ali. Cada um tem um. Cada um tem um. Mas antes, eu preciso suportar os processos da vida. É dentro de casa, no trabalho, na rua, não importa. É no trânsito. Mas você precisa se manter firme. Se mantém firme, suporta. Suporta. José suportou. E um belo dia, ele estava na prisão. E no outro, governador do Egito. Ah, mas Jefferson, pô, você está falando de personagem bíblico. Poxa, eu nem sei se é verdade. Ah, não sabe? Tudo bem. Cada um crê da maneira que quer. Mas eu estou falando aqui, é de hoje. Estou falando de hoje. O que nós vivenciamos aí, ó. É lutas atrás de lutas. É desemprego. Tu sabia que a maior causa de separação entre marido e mulher é financeiro? É financeiro. Cláudia, é financeiro. Faltou o dinheiro, meu irmão. Primeiro mês vai suportar. Segundo mês suporta. E tudo que eu estou falando aqui, eu falo com propriedade, porque uma época da minha vida eu tive desempregado. Minha esposa, só ela trabalhando. Olha, pensa. Minha esposa é uma benção. Mas faltou o dinheiro, querido. Vai inventar para o teu lado, pode ter certeza. Então, são os processos, são as guerras, são as batalhas. E não adianta. Aí você, de repente, se manteve firme ali. Você não deu ouvido às afrontas. Você não alimentou. Porque a pior coisa dentro de casa é um falar e o outro querer falar também. Aí dois falam junto, dá problema. Lá em casa era assim. Mas só vou deixar para o final. Lá em casa era assim. Então tem que aprender. Tá falando? É melhor ter paz do que ter razão. Você está na tua razão, você está certo. Fica quieto que é melhor. Daqui a pouco vai ficar tudo normal, tudo em paz. E é o processo. Batalhas, lutas. Isso é o quê? É um exercício. Você está se preparando. É uma preparação. É uma preparação. Uma vez eu li num livro que a academia, o processo é a academia da mente, não da carne. Pequenininho. Eu fiquei impactado com essa palavra. Processo é a academia da mente e não da carne. Porque se você tentar negociar com a tua carne, querido, tu vai perder. Tu já entra derrotado. Não negocia. Olha, o Senhor, isso tudo o Senhor me ensinando. Porque na força do teu braço, pelo teu intelecto, por você, sozinho, você não consegue. Você não consegue, não. Tem que ter a mão do Eterno. Sem Ele tu não consegue. Não adianta, não vai conseguir. Isso é certo. Mas aí você suportou. E aí você vai para a segunda fase, que é o propósito. Agora eu tenho que manter o propósito.
meu propósito está de pé, eu preciso estar. Fechar as brechas. Já disse, não negociar com a carne. Controlar as emoções, coisa difícil, meu irmão. Coisa difícil é controlar as emoções. O cara fala, olha, comigo não adianta, meu irmão. Se atravessar no meu caminho, eu não deixo barato. Você precisa controlar. Você precisa controlar. Senão não adianta. Senão você chegou na fase 2. Você está caminhando para a promessa. Para viver, a gente vive para viver uma vida de promessas. E eu estou chegando. Mas aí não dá. Eu preciso manter o propósito. Preciso estar de pé. Mateus 26, capítulo 41. Jesus diz, vigiai e orai, porque não entreis em tentação, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Olha o que eu disse. Mas a carne é fraca. Jesus falou. Então a gente não pode negociar com a nossa carne. Não negocia. Não dá. Não tem como. Porque está tudo organizado. O meu propósito está ali de pé. Só que olha só, aí eu vou inventar. Pensa comigo aqui. Tem como limpar algo que já está limpo? Não tem. Tem como você organizar algo que já está organizado? Já está pronto. Mas aí você vai meter a mão. Está limpo, tu vai lá meter a tua mão. Sabe o que vai acontecer? Vai sujar. Está organizado, tu vai botar a tua mão. Vai bagunçar. Olha, Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu tenho certeza, plena convicção. Botou a mão, sujou. Botou a mão, bagunçou. Aonde, Jefferson? A tua casa. A tua casa. Tua família. Você já parou para se perguntar o porquê que aquela pessoa que você busca tanto por ela ainda não está do teu lado, buscando a Deus contigo? Para se perguntar. A nossa vida, as nossas atitudes falam mais do que palavras. Você não precisa nem abrir a boca. Não fala nada. Mas você é observado. A Bíblia diz que a gente é rodeado por uma nuvem de testemunho. Você entra, você sai. É o teu comportamento, querido. É o teu comportamento. Ah, poxa, mas só deu um gritinho. Tudo bem. Há um gritinho santo, normal. Acontece lá em casa também. Lá em casa minha filha está no celular, minha esposa grita, Jéssica, larga esse celular. Ah, é casa, querido. Família é assim. Entendeu? É desse jeito. Entendeu? Tem uns gritinhos. É normal. Eu não estou falando disso, de coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Eu estou falando coisas que estão levando o teu casamento à falência, está afundando a vida dos teus filhos e você não está percebendo. Você está perdendo a casa, ou melhor, você está perdendo o seu lar. Porque casa, a gente fala de alvenaria, tijolo, cimento, madeira, construção. Agora lar não, lar é ambiente.
é lugar de relacionamento. Então está na hora de você mudar. Porque você está perdendo e você não está percebendo. Você vai esperar tudo afundar, acabar, para você tentar reagir, correr. Ah, mas Senhor, tanto processo, eu suportei, eu cumpri o propósito, e o Senhor fez diversas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa. Sim, tinha um louvor aí, né, que quem tem promessa não morre. Se eu falar aqui, ó, quantos morreram ali? Morre sim, querido, morre. Pode ter certeza que morre. E aí? O que você vai fazer? Vai reagir ou vai deixar acontecer? Ah, vou esperar primeiro, se afundar, eu dou meu jeito, aí eu corro para os pés do Senhor, e Deus é bom, Deus é fiel. Ele é fiel sim, Ele é bom, mas Deus é justo, e o Senhor está falando contigo, Ele tem falado com você. Domingo, à noite, culto ao tema, família. Essa igreja era para estar faltando lugar, era para estar lotada, porque uma igreja ela é formada de famílias. Mas as pessoas não entendem, acham que é só um tema. E o casamento está indo embora. Os filhos estão nas drogas, estão bebendo, estão nas noitadas. Aí quando acontecer alguma coisa, um acidente, porque tem que falar, a palavra é dura. Aconteceu alguma coisa, pô, meu filho estava no botequim bebendo, tomou um tiro, bala perdida, e aí? Está na hora de reagir, igreja. Vamos reagir. Vamos se movimentar, vamos se humilhar diante de Deus. A solução está na mão dEle. Só com Ele, é só Ele mesmo, não adianta. Está tudo nas mãos dEle. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Promessas. Eu estou indo para o final. Lembra de Davi? Olha quantos processos. Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, seu pai. Passa os irmãos são vistos, são notados. O profeta se engana, vai pela aparência, e Deus repreende o profeta e fala: não, eu não vejo como o homem vê. E aí passa os filhos, passa até as meninas. E aí o profeta fala: acabaram-se os mancebos. Não tem mais ninguém? Olha, o pai esquece. Ah, tem um, lembrei dele agora. Ah, mas esse aí, pô, tá lá atrás das malhadas. As ovelhas de menor valor eram as malhadas. O camarada estava atrás das malhadas. Tem noção? Aí o Davi vem, se apresenta, é ungido. Davi tinha 12 anos quando ele é ungido. Olha só, eu estou no final. Ministério de Louvor, que quiser subir, pode até subir. Davi, 12 anos. Vai passar 18 anos. Ele com 30, olha só, ele com 30, ele vai para a cadeira, assume o reinado. Mas em Judá,
Mas ele tinha uma promessa, que ele seria rei de Israel. Não, mas você vai ficar só com esse território, com 30 anos. E aí com 37 anos e pouco, quase 38 anos, que ele vai se tornar rei de Israel. Olha só, processo, propósito, promessa. Viveu a promessa, mas a promessa foi da noite para o dia. Então por que você começou a orar ontem e tu já quer a resposta hoje? Entendeu? Como eu disse, eu estou no final. Entenda isso. Processo, propósito e promessa. Davi, entenda bem. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. Saul preparou Davi para o trono. A nossa vida é assim. É um campo de batalha. Não é da noite para o dia, querido. Não é. Não é da noite para o dia. Não é. Eu finalizo com um pedacinho de um testemunho. Olha como era a minha casa há uns anos atrás. Essa hora, domingo, sou fluminense, desculpa os flamenguistas. Hoje, uma vitória no Fla-Flu era cervejal até. Som alto, bebedice. Minha esposa fumava pra caramba. Eu nunca fui de fumar, mas minha esposa fumava muito cigarro. Muito cigarro. De tanto fumar, de tanto beber, ela ganhou de brinde um câncer no tórax. Tem noção? Tá assim, as pessoas veem ela com cabelo grande. Se tivesse uma foto aqui, eu ia pedir para botar aqui, dela sem cabelo nenhum. Assim, ó, na capa do Batman. Processos. Não adianta. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Ó, o dia do Senhor, não vou nem falar que é hoje. Ontem. Ó, bebida, era torcida organizada, aí era baile funk, tinha um prazer, meu pai está aqui, minha mãe, eles sabem, tinha um prazer de ir para brigar, chegava em casa, cabeça quebrada, cheio de marca de borrachada no corpo, aí ia pro torcida organizada, chegava em casa, rasgado. Isso é vida mesmo. Isso é vida. Eu demorei a acordar. Mas foi muita oração. Para mim, o maior exemplo que eu tenho de espiritualidade é minha mãe. Porque às vezes eu chegava de madrugada do baile, ou da rua mesmo, e minha mãe, eu sempre pegava minha mãe orando de joelho, de madrugada. Aí quando eu chegava, ela ia dormir. Eu sempre fui um filho rebelde, sempre dei dor de cabeça. Sempre fui problemático. As pessoas, poxa, mas nem parece. Glória a Deus por isso. Sempre fui assim, problemático. Aí passou o baile, passou essa época de torcida, mas aí em casa era aquilo, meu.
Em casa era sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que Deus vai falar com vocês, com alguém aqui. Eu era, cara, completamente agressivo, violento. Violento mesmo, chegava em casa, quebrava tudo. Era pega pra capar lá em casa, era uma gritaria. Aí no dia seguinte a gente botava a mão na cabeça, meu Deus, que isso, pra que eu fiz isso? O remorso. É o remorso. Porque a primeira etapa é o remorso. O arrependimento ele vem depois. Porque quem se arrepende não volta atrás. Mas aí, passava um tempo, alguns dias, acontecia tudo de novo. Minha esposa perdeu vários filhos, vários. Eu não tenho vergonha de falar, porque o maior testemunho é minha vida, para mim. Porque o testemunho não é o que você era. Tem pessoa que fala, poxa, eu era traficante, eu era no seu... Isso não é testemunho não, querido. Testemunho é o que Deus fez na tua vida. É no que Deus te transformou. O que você era, o que você é. Agora, naquele tempo, chegava para minha esposa e falava, poxa, todo mundo falava, larga ele, larga esse cara. E ela pensava em largar. Agora pergunta a ela se ela quer largar. Entendeu, meu querido? Eu espero que o Espírito Santo de Deus, porque é só Ele, porque aqui são as minhas palavras, aqui eu sou apenas um canal de Deus, mas o Espírito, é só Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei, pastor, eu não sei aqui, eu quero chamar alguém aqui na frente, mas entenda, eu não quero, não é para ser crente, entenda isso, porque talvez a tua vida está de um jeito que se enquadra com a mensagem que foi aplicada aqui. E eu queria chamar você aqui na frente, para a gente poder orar pela sua vida. Eu sei que não só tem tem mais de uma pessoa. Não há nada bom que não possa melhorar. E não tem nada ruim que não possa se tornar bom. Eu não gosto de fazer isso. Jesus, aleluia, Jesus, não, vem para... Não, eu não estou chamando para ser crente. Talvez você é crente, tem 20 anos, 30 anos de evangelho. Mas a tua vida está travada, está paralisada. Talvez você está numa batalha aí, está no primeiro processo, no primeiro estágio, que é o processo. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, para a gente poder estar orando pela sua vida. Tem alguém? Vou perguntar mais uma vez. Tem alguém? Não tem ninguém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Tem uma jovem.